Liderança em transplantes. Famílias catarinenses estão entre as que mais autorizam doações de órgãos no país. Operações em Santa Catarina. Polícia Federal combate o descaminho de vinhos, a venda irregular de celulares e a pirâmide financeira. 15 de março, Dia do Consumidor. Criminosos também aproveitam para aplicar golpes e a população deve estar atenta. Queda nas exportações. Vendas catarinenses para o exterior recuam em fevereiro. Copa do Brasil. Marcílio Dias e Criciúma perdem no Paraná e são eliminados na segunda fase da competição nacional. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com saúde e uma reportagem especial. As famílias de Santa Catarina são as que mais autorizam a doação de órgãos entre todos os estados brasileiros. A taxa por aqui é inclusive bem maior do que a média nacional. Veja agora na reportagem do Ronaldo Penido. Há 26 anos, seu Humberto passou por um transplante de rim. O órgão foi doado pela irmã. Gesto de amor que ajudou a salvar a vida dele. Fiz o transplante, fiquei 13 anos transplantado. Depois perdi esse mesmo transplante, por uma série de circunstâncias. Aí sim, fiquei mais 5 anos aguardando a oportunidade de fazer um segundo transplante. Por isso que nesse momento a gente quer agradecer às famílias, as famílias doadoras, porque o transplante existe, mas ele só acontece pelo sim das famílias. Hoje, seu Humberto preside a associação que reúne os pacientes renais de Santa Catarina. O Paulo também integra a entidade. Após o transplante de rim, ele teve uma melhora na qualidade de vida e se livrou das sessões de hemodiálise. Hoje eu estou transplantado vai fazer 21 anos agora em maio. E graças à doação da minha irmã, um gesto altruísta dela de doar o rim para mim. Então toda pessoa tem 2 rins, Então ela doou um e ele ficou com outro, lógico. Santa Catarina lidera o ranking de doadores de órgãos no país. Em 2022, a média foi de 45 doadores para cada 1 milhão de pessoas. Para garantir os altos índices, uma equipe atua para prestar apoio às famílias que perdem um ente querido e com potencial para ser um doador. Em cada hospital de Santa Catarina existe um grupo de médicos e enfermeiros responsáveis por detectar potenciais doadores, por fazer a sua manutenção, por fazer as entrevistas familiares, por dar cabo de cada etapa de um processo que é tremendamente complexo, mas que é cumprido de forma exemplar. Por isso, nos últimos 18 anos, por 14 nós somos líderes isolados em doação de órgãos para transplante no Brasil e nos outros 4 fomos os vice-líderes, ou seja, uma liderança incontestável. O Estado também possui a menor taxa de não autorização para a doação de órgãos do Brasil. De 728 potenciais doadores em 2022, apenas 141 famílias recusaram a doação. A taxa negativa ficou em 28%. Só o estado do Paraná alcançou o mesmo índice. Nesta sala estão armazenados os materiais usados pelas equipes para a captação dos órgãos. As caixas servem para o transporte de rins, coração e córneas. Na sala de materiais também há refrigeradores que armazenam os líquidos usados para a conservação dos órgãos. O trabalho realizado em Santa Catarina garantiu ao Estado a liderança nacional, com mais de 1.500 transplantados no ano passado. Santa Catarina, nos últimos 18 anos, não copiou, mas adaptou o sistema espanhol de coordenação de transplantes, considerado o melhor do mundo por quase 30 anos. E não foi uma surpresa que, reproduzindo o sistema, nós tivemos resultados muito semelhantes e, em alguns momentos, até melhores que o da Espanha. Apesar do aumento do número de doadores de órgãos nos últimos anos, ainda há cerca de 1.200 pessoas na fila de espera por um órgão em Santa Catarina. 625 pessoas precisam de um rim, seguido por pacientes que aguardam um transplante de córnea, com 459 casos. Por isso, a APAR vai realizar uma ação de conscientização nesta quinta-feira
no centro da capital catarinense. A prevenção é fundamental, então nós vamos estar amanhã, dia 16, na frente do Ticem, com uma grande estrutura, um rim gigante de 5 metros para chamar a atenção, né, da população, exatamente fazendo esses exames da glicemia, a aferição de pressão arterial, com muitos profissionais, informando a importância de um exame chamado creatinina. Autoridades de saúde da capital e também do estado acompanham os casos de cólicas abdominais no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo a universidade, foram 7 casos relatados até o momento, com sintomas variados e sem vinculação entre si. A Vigilância Epidemiológica Estadual aguarda novas informações e avalia o que causou os sintomas nas pessoas. A Vigilância Epidemiológica da capital deve fazer uma visita técnica no campus da UFSC para investigar os casos. Entre os sintomas, cólicas abdominais, diarreia, vômito, náuseas e febre alta. A recomendação da universidade é para que as pessoas que apresentarem esses sintomas procurem atendimento médico. Policiais civis desarticularam uma quadrilha que clonava cartões do sistema de bilhetagem no transporte coletivo de Joinville, no norte do estado. O repórter William Tenório tem as informações. No final do mês de fevereiro, a Polícia Civil recebeu das empresas responsáveis pelo transporte coletivo de Joinville a suspeita de que poderia estar ocorrendo uma fraude na utilização dos cartões que armazenam as passagens. Durante as investigações, foi possível identificar a existência de uma verdadeira associação criminosa que utilizava e negociava cartões clonados em todos os terminais da cidade. Os indícios coletados pela Divisão de Investigação Criminal de Joinville apontam que o grupo já atuava há aproximadamente 2 anos e comercializava aproximadamente 3.000 passagens por dia. Eles conseguiram clonar o cartão de ônibus, de passe de ônibus aqui da cidade de Joinville, o cartão ideal. Eles tiveram acesso a um desses cartões, conseguiram efetuar várias cópias deles e tornar esses cartões ilimitados. Então, eles cooptavam os passageiros que estavam chegando aos terminais, que iriam comprar uma passagem, eles vendiam essa passagem para a pessoa, só que ao invés de entregar o cartão para ela ingressar no terminal, eles acompanhavam a pessoa até a catraca e passavam o cartão clonado ali no momento, liberando a entrada do cliente. Foram apreendidos ainda milhares de cartões de bilhetagem, dinheiro, cheques, máquinas de cartões e aparelhos de telefone celular. As investigações contaram com o apoio da Polícia Científica e também da Polícia Militar e todos os suspeitos foram encaminhados ao Presídio Regional de Joinville. E 3 operações foram deflagradas pela Polícia Federal entre terça e quarta-feira. As ações combateram o descaminho de vinhos, a venda de celulares de origem estrangeira e também um esquema de pirâmide financeira. No extremo oeste do estado, a Operação Mascate combateu o descaminho de vinhos argentinos para o Brasil. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em 2 empresas e nas residências dos proprietários em Dionísio Cerqueira e nas cidades paranaenses de Bom Jesus do Sul e Barracão. Segundo as investigações, as empresas ofereciam no Brasil vinhos argentinos por preços inferiores aos de mercado, além de fazerem movimentações financeiras não condizentes com o que era declarado formalmente. Os envolvidos vão responder por lavagem de dinheiro e descaminho. Em Joinville, policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Vox Semita. A ação combate uma organização criminosa que traz para o Brasil, de forma irregular, celulares estrangeiros que eram comercializados por meio das redes sociais. Os alvos foram imóveis usados para o armazenamento dos produtos. Em Itajaí, uma lancha foi apreendida pela Polícia Federal no âmbito da Operação Navarco, que investiga crimes de pirâmide financeira. O grupo criminoso movimentou quase 5 milhões de reais em um esquema de pirâmide com mais de 45 vítimas lesadas. Foram apreendidos também documentos e mídias eletrônicas. E policiais civis deflagraram hoje a Operação Faraó para combater também um crime de pirâmide financeira. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, todos em São José, na Grande Florianópolis. A ação apreendeu documentos, celulares, tablets, carteira de criptomoedas, cheques e outros materiais. Esse preso teria uma empresa em Florianópolis que lesou inúmeras vítimas em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, com um prejuízo que passou dos 6 milhões de reais. Entre
entre 2021 e 2022. Essa empresa do homem preso prometia ganhos mensais de até 10%, bem acima do mercado. As vítimas transferiam o dinheiro ou criptomoedas para essa empresa. E após um suposto bloqueio dos criptoativos, a firma deixava de pagar os novos contribuintes, o que configura a pirâmide financeira. Esse preso vai responder por crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com o Douglas Santucci. Olá, Douglas. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band você vai ver. Continuam os ataques, a situação é crítica no Rio Grande do Norte. A Força Nacional chegou para dar apoio, mas a situação ainda é de muita violência, inclusive com uma morte. A gente vai falar também do imposto de renda. Está aberto o prazo aí para as pessoas declararem. E é claro, quem declara antes pode receber a restituição antes. E também tem algumas diferenças. Por exemplo, vantagem para quem for receber pelo Pix. Vamos falar das joias sauditas. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União determinou que o presidente Jair Bolsonaro devolva os itens. Todos os detalhes daqui a pouquinho, às 7h20 da noite. A seguir aqui no Band Cidade, no Dia do Consumidor, nossos repórteres mostram os cuidados contra os golpes e também as fraudes. E veja também, exportações de Santa Catarina recuam no mês de fevereiro. Os detalhes após o intervalo. O Band Cidade volta em instantes. Estamos de volta. Hoje é o Dia do Consumidor, 15 de março. A repórter Júlia Matos mostra agora que todo cuidado é pouco quando se fala de vitrines repletas de promoções, sites recheados de descontos, não é mesmo? Um descuido pode trazer um grande impacto para o bolso dos consumidores. Com tantos cartazes de promoção espalhados pelas vitrines para o Dia do Consumidor, é difícil não querer comprar. Eu vou e corro e compro, né? Tendo dinheiro na mão é melhor. Olha, eu tô olhando no geral, preciso de algumas coisas para casa, também roupas, acaba sendo atrativo. Nayane costuma fazer compras pela internet, onde ela acredita que tenham promoções ainda mais acessíveis. Mas ela sabe que o cuidado online deve ser redobrado. Eu procuro sempre comprar em sites confiáveis, né? Que tem lojas físicas, mas tem e-commerce, porque daí são sites que a gente sabe que pode estar confiando em fornecer os dados que não vai ter risco, né? As lojas aproveitam essa data para investirem em promoções e formas de ganhar o consumidor. Um prato cheio para criminosos que querem aplicar golpes, não só em lojas físicas, mas em compras online. Só em 2022, por exemplo, mais de 1.000 tentativas de golpes por hora foram registrados no Brasil, de acordo com dados de empresas de cibersegurança. Por isso, na hora de fazer a compra, todo cuidado é pouco para não ser pescado pelos golpistas. Essa forma de pescar, né, que a gente chama o phishing, ele acontece por meio de ou inbox no Instagram ou por meio de algum link por e-mail falando que tem um boleto a ser pago. Então o consumidor ele acaba clicando e infelizmente acaba gerando esse golpe que tira montantes grandes da conta de cada um. E se mesmo com todas as dicas você cair em algum golpe, a recomendação é procurar as autoridades. Primeira coisa, boletim de ocorrência. Já dá para fazer ele por meio online, então a gente recomenda muito que seja feito isso. E após o boletim de ocorrência, entre em contato com o seu banco pedindo para cancelar todas as movimentações que possa vir a ocorrer nele e pedindo a devolução do valor que já foi gasto. Caso isso não aconteça, a gente pede então para procurar o consumidor.gov.br, que é um site do governo para ajudar nisso, o Procon ou então o advogado de sua confiança. As exportações catarinenses deram uma recuada em fevereiro, segundo números divulgados pelo Ministério da Fazenda e analisados pelo Observatório da Fiesc. Aqui no telão do Band Cidade eu tenho as informações, vamos a elas. Olha só, o faturamento no mês de fevereiro chegou a 820 milhões de dólares com as vendas para o exterior. É uma queda de 11,8% na comparação com janeiro de 2023. Os principais produtos da pauta de exportações catarinenses seguem sendo carne de aves, com 19,2% de participação, carne suína 12,6%, partes de motor 5,2% e motores elétricos 4,6% de participação. Esses índices das carnes eles seguem em expansão, especialmente porque a China retomou as compras após a flexibilização da política Covid-0. Nos bens de capital, isso é importante frisar, o Estado teve recorde nas vendas no primeiro bimestre do ano. Por outro lado, as vendas de madeiras, móveis e papel craft estão em trajetória de queda. Os principais parceiros comerciais catarinenses
Seguem sendo os Estados Unidos, 15%, a China, 13,7%, a Argentina, 7,2% e o Chile, 6,5%. Mas vale destacar ainda Japão e México como dois importantes parceiros comerciais de Santa Catarina. E por falar no estado, aqui por enquanto a gente segue em alerta contra a gripe aviária. Uma eventual chegada da doença ao estado traria problemas exatamente para as vendas de carnes, que é o principal setor da economia catarinense. Após casos confirmados de influenza aviária em países próximos a Santa Catarina, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado iniciou uma coleta em aves migratórias da região da foz do rio Araranguá. Eventualmente, o vírus da gripe aviária pode contaminar seres humanos. Essa contaminação ocorre quando temos contato direto com as aves infectadas. É importante que os produtores fiquem em alerta e, caso perceba qualquer sintoma da doença nas aves, deve comunicar, sim, à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado. Ainda na economia, a inadimplência cresceu no país em fevereiro, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL. São mais de 65 milhões de brasileiros com contas em atraso. O levantamento da CNDL e do SPC Brasil apontou que 65 milhões e 460 mil brasileiros estavam inadimplentes em fevereiro deste ano. O número representa um crescimento de 0,47% em relação a janeiro de 2023 e de 7,49% frente a fevereiro do ano passado. Ainda de acordo com o estudo, 4 em cada 10 adultos estavam com o nome negativado. O valor médio da dívida dos inadimplentes em fevereiro foi de R$ 3.895,09, na soma de todos os débitos. As dívidas com bancos cresceram 28,98% e as de contas de água e luz 13,27%. Os débitos com comunicação e comércio tiveram queda em fevereiro. Segundo a Confederação, o consumidor deve realmente procurar diminuir os gastos, controlar o orçamento para não cair na inadimplência. A quinta-feira vai ser influenciada por uma área de alta pressão no litoral gaúcho e por um sistema de convecção isolada à tarde. Isto não influencia o tempo. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, aí o dia vai ter sol entre nuvens, com chuva de menor intensidade na madrugada, no começo e no fim do dia, por causa da circulação marítima. Nas demais regiões, predomínio de sol ao longo do dia e pancadas de chuva isoladas com trovoadas mais para a região do oeste e do extremo oeste de Santa Catarina. As temperaturas vão estar elevadas, faz calor no estado em todas as regiões. Na capital catarinense, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 30, mesma variação inclusive. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Página virada, Criciúma, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, mínima de 16 e máxima de 24. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir, tem esporte no Band Cidade com um problemão que envolve atletas do Hercílio Luz, que pode fazer o Campeonato Catarinense parar nos tribunais. E na Copa do Brasil, Marcílio Dias e Criciúma perdem fora de casa e estão fora da competição nacional. Os detalhes logo após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que reajusta o mínimo regional em Santa Catarina. A proposta vai passar ainda por outras 2 comissões antes de ir a plenário. A aprovação ocorreu nesta terça-feira e foi por unanimidade. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que o reajuste é o resultado de um entendimento entre empresários e trabalhadores e a importância da proposta. É o 13º ano consecutivo de reajuste do mínimo regional definido em consenso. Do ponto de vista da competitividade de Santa Catarina, o fato de a gente ter 13 anos consecutivos de uma pacificação, de um consenso em busca do salário mínimo regional, isso até é um fator de vitrine para Santa Catarina, na busca de atração de investimentos, porque dá muito mais segurança jurídica a todas as partes envolvidas. Então, se o nosso Estado também tem se destacado na geração de empregos, novas oportunidades, atração de investimentos, isso se deve a todo um conjunto de fatores que traduzem em segurança jurídica, fatores que
fomentam a competitividade e esse também é um dos fatores. O projeto reajusta as 4 faixas salariais com média de 7,43%. O aumento é retroativo ao 1º de janeiro e ficou acima da inflação do ano passado, de 5,93%. A proposta ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público. Copa do Brasil, Santa Catarina tem 2 representantes a menos na competição nacional. Criciúma e Marcelo Dias foram eliminados na segunda fase. O Tigre perdeu nos pênaltis em Curitiba. O torcedor do Criciúma sabia que a volta de Marquinhos Gabriel para o clube iria trazer alegrias. Só não esperava que fosse tão rápido. Com menos de 1 minuto de bola rolando pela Copa do Brasil, o zagueirão do Curitiba foi pressionado, se atrapalhou e sobrou para o atacante que marcou para o Tigre na sua reestreia com a camisa carvoeira. Criciúma ia conseguindo a vitória e a classificação até a parte final do segundo tempo. Porém, aos 40 minutos, Potker cruzou e encontrou Aleph Manga, que empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Curitiba e Criciúma acertaram os 5 pênaltis sem errar. Mas nas alternadas, Helder perdeu e Regis definiu a classificação para o Coxa. Pois é, já o Marcelo Dias foi desclassificado no interior do Paraná e fora de casa. Veja os gols. O Maringá não tomou conhecimento do Marcelo Dias e, jogando em casa, foi superior na partida. Decretou a classificação ainda no primeiro tempo. Morelli abriu o placar. Robertinho, livre de marcação, chutou rasteiro para fechar a conta. 2-0 para o time paranaense, que carimbou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Já o Marinheiro foi eliminado na segunda fase da primeira participação nessa competição milionária. E o Campeonato Catarinense pode parar nos tribunais. É que o Tribunal de Justiça Desportiva analisa uma possível irregularidade que envolveria a inscrição de atletas do Hercílio Luz no estadual. Mas vale ressaltar, a equipe terminou a primeira fase na liderança da competição. Segundo a informação que chegou ao TJD, atletas do Hercílio Luz teriam atuado no Campeonato Catarinense sem contrato ativo na Confederação Brasileira de Futebol, apenas na Federação Catarinense de Futebol. Os nomes dos atletas supostamente irregulares não foram divulgados. O procurador do TJD, Mário Bertoncini, informou que a Federação Catarinense de Futebol possui documentação que comprova a ausência de irregularidades. Em nota oficial, o Hercílio Luz informou que formalizou a migração para a SAF em fevereiro deste ano e informou também que apresentou os contratos vigentes dos atletas profissionais via sistema da CBF no dia 25 de janeiro e que todos tinham contratos vigentes e ativos com o Hercílio Luz até o dia 31 de janeiro. O clube atribuiu o problema a uma falha de sistema na migração dos contratos para a SAF, que foram transferidos sem aditivos de prorrogação. O time terminou a primeira fase da competição na liderança e vai enfrentar o Figueirense nas quartas de final. Nesta quarta-feira, o Joinville, que terminou a primeira fase na 9ª colocação, se manifestou sobre a situação. Existe um regulamento onde todos os clubes assinam quando começa o campeonato e ele atinge o campo e fora de campo. E o resultado final tem que respeitar essas duas áreas. Então, a partir de agora, eu quero dizer aos senhores que o Joinville vai até o fim nesse caso, para que ele seja levado a julgamento, para que seja feita justiça. O clube do norte do estado entende que é responsabilidade do Hercílio Luz conferir se os atletas estão aptos a participar das partidas e que a infração não é a questão contratual, e sim a escalação para os jogos. O Joinville quer que o Hercílio Luz seja denunciado pela Procuradoria e que o estadual 2023 seja paralisado. Vai longe esse caso, hein? Mudando de assunto, o clima de Páscoa já começa a tomar conta nas cidades de Santa Catarina. No oeste do estado, Videira já está toda decorada para a data. Este ano, inclusive, veio com novidades. Olha só. O Largo da Estação, localizado no coração da cidade, recebeu uma decoração cheia de charme em comemoração à Páscoa, que neste ano tem como tema Vila de Páscoa Encantada. Diversos elementos decorativos estão espalhados pelo local e foram preparados pela Prefeitura para a comunidade. Tivemos no último final de semana o Mercado de Páscoa, que contou com a participação de artesãos individuais, entidades, associações, que estiveram comercializando peças de artesanato com motivos de Páscoa.
A novidade neste ano é a Casa do Senhor Coelho. A comunidade vai poder visitar o local todos os sábados e domingos, até o dia 2 de abril, das 4 horas da tarde às 8 da noite. Além disso, a decoração conta com brinquedos interativos para as crianças e belos cenários para registrar com toda a família. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.